a linha, a tangente, né? Onde é que está essa linha? Para a gente não cair nessa burocracia, para a gente não cair como um dirigente pedante, e aí eu tenho receio também dessa palavra, porque o pedantismo, essas coisas são uma coisa subjetiva, e a nossa intervenção está ligada a uma coisa da luta de classe. Então, como é que a gente, que tipo de mecanismo, aqui que está o espírito, que tipo de mecanismo nós podemos construir, além da democracia operária para a gente, de um poder xingar o outro e ninguém levar isso para o outro lado, mas quais são os mecanismos básicos que a gente pode ter para a gente fazer essa discussão sem a gente se burocratizar, sem a gente achar que nós podemos impor nossa vontade mais do que dos outros. E eu estou fazendo essa reflexão, não no sentido subjetivo, mas porque eu sou bonzinho eu não vou fazer isso. Porque eu sou jesuíta, então eu não vou fazer isso. Você entende o debate que a gente tem que fazer? E é outra coisa também, né? Porque muitas vezes, ou poucas vezes, ou em algumas vezes, ou há momentos que acontece o seguinte: a gente vê nós somos um monte de organização, são várias organizações. E também não é de forma subjetiva, mas o cara não quer ouvir. Você quer discutir um próximo e já fala assim: fulano, nós vamos sentar lá, nós estamos fazendo um debate, um seminário sobre um novo curso e tal. Mas quem tá? Mas quem é? Mas quem? Aí, né, Carlos, eu fazendo propaganda do seu livro e tal, falando. Aí a primeira pergunta que os caras falam assim: mas quem é? De onde veio? De onde saiu? Como é que. Gente, lê o que está escrito. Depois vai fazer debate. Eu não quero. Sabe? Porque, enfim, é isso. Valeu, Fernando. 5 minutos em cima. Camarada Rui está inscrito. Aproveitando aqui, ô Ana Paula, você me desculpa, a tua pergunta passou reta aqui para mim no chat, desceu rapidinho, eu não vi. Obrigado por ter lembrado, viu, Fernando? Desculpe aí, viu, Ana Paula. Tá por aí, camarada Rui? Imagina, eu fiquei com vergonha, viu, Jean? Por isso Não, que eu acabei não falando, viu? não, tranquilo, imagina. Não precisa nem ficar com vergonha também, não. Vamos retomar esse debate aí. Tá por aí, camarada Rui? É uma ótima pergunta. Bom, o Rui deve ter dado um pipoco ali, né? Daqui a pouco ele volta. Então beleza. Vai lá, camarada Rui, contigo então. Ele tá acertando o mouse aí, né? Na hora que ele voltar, ele pode ficar à vontade, tá, Rui? Pede a palavra aí. Eu acho que essa questão que a Ana Paula colocou aqui também é muito importante, né? Deixa eu retomar aqui. As células de fábrica é uma extensão do partido? Isso aqui dá pano para manga, né? Quem quer começar aí? Eu vou chamar o Trotsky para responder aí, se é que é possível. Eu acho que, em certa medida, sim, né? Ele diz isso, inclusive. Ele vai dizer o seguinte: é por meio dessas células de fábrica, pensando em células enquanto parte do organismo do partido, que o partido efetivamente tem contato com a realidade. Né? Ele vai dizer isso. Ele diz isso, inclusive, literalmente, que essas células, é por meio dessas células que você consegue formular possibilidades do partido intervir no Estado. E aí sim ser direção política do Estado. Direção política, mais uma vez, não significa ser administrador direto do Estado, que eu acho que é um pouco desse debate que ele está fazendo. Mas ele coloca como necessária que as células de fábrica estejam ligadas ao partido. Mas ligadas de que maneira? Ligadas para dar o sentido político da linha do partido. Então, na medida que você tem um operário dentro da fábrica, você consegue ver o ânimo da classe operária, você consegue ver, inclusive, como está o funcionamento daquela fábrica e etc. Disso que ele chama de economia operária. Né? Então, acho que sim, no meu juízo, eu entendo que a célula
ela é um mecanismo, um organismo do partido dentro da estrutura fabril. Eu acho que isso é fundamental. O Alessandro está escrito. Desculpe, perdão, acho que o Carlos pediu primeiro, né? Agora eu comi bom aqui. Vai, Carlos. Carlos vai para Alessandro. Eu não. Vai lá, Alessandro. Vou tentar fundir as duas questões. Essa questão, na verdade, das células, com a questão da burocratização também. Em certa medida, dá para dizer que sim, que a célula partidária é uma extensão do partido. Mas a classe operária ela é maior do que as células do partido. Então, assim, quando você pensa os núcleos de trabalhadores na fábrica, um monte deles, a maioria deles, não está ligado ao partido bolchevique, não está ligado ao governo diretamente, né? Isso os historiadores mostram, né? Debatem o tema e tal. Inclusive quando fala de uma certa apatia nos anos 20. Né? E esse é um elemento importante da burocratização, porque no ascenso, eu volto a falar de novo daquele texto do Tese de Revolução e Contra-Revolução, de 26, do Trotsky. Ele fala isso, né? Então, no momento revolucionário, as massas se inflamam e se organizam e vão para a revolução. E a questão, o processo, quando começa a ter o descenso, estabilidade, o declínio da luta de classes, ou que determinadas conquistas já foram asseguradas, né? Que o Trotsky vai falar que a revolução é só um décimo, né? A tomada do poder é um décimo da revolução. E esse é um processo que a gente se vê em várias revoluções. Quando setores anarquistas, ou sei lá o que, vamos dizer, alguns setores, né? Não todos, né? Não quero ser injusto com todos os anarquistas das correntes, tá? Mas aqui fala, não pode ter estrutura, não pode ter órgão, mas não existe revolução sem órgão de auto-organização, sem direção, não tem como, é do ser humano, né? Alguns se destacam mais numa coisa, outros mais em outra e tal. E isso vai se formando uma estrutura, né, de pessoas. Na Guerra Civil Espanhola foi assim, porque a revolução que eles reivindicam, que inclusive eles entregaram, né, que não sabiam o que fazer com ela depois. Tá. Mas esse mesmo processo a gente pode pensar em outros momentos. Quando pensa, por exemplo, a questão do ascenso no ABC. Não foi meu tema de estudo durante uns anos. O ascenso no ABC, você pega lá em 78, 79, 80, as massas meio que controlavam o movimento, mas o partido tentava, ali sim, no caso do PT, tinha uma intencionalidade de se isolar dos centros de decisões, o que você não tinha no partido bolchevique. Mas, de qualquer forma, você tinha uma pressão no partido que durou até o final dos anos 80, até 87, talvez. Mas depois, quando passa o ascenso, a estrutura partidária fica lá livre, robusta, com um monte de dirigente que conhece todos os caminhos da burocracia e que tem como estratégia a manutenção daquele órgão ad infinito, né, e isola as bases. É muito difícil de se construir, né? E isso é curioso, que é um debate que, por exemplo, os mesarianos, pelo menos, os mesaristas, têm dificuldade de enfrentar esse debate quando fala da questão do capitalismo, do sistema que virou na Rússia, né? Para dizer que lá tinha um capital sem capitalismo, que derrubou o capitalismo, mas derrubou o capital. Isso é um problema do politicismo daquela geração de revolucionários. Usa esse tipo de argumento para negar a própria consolidação, a própria estrutura da revolução e da classe operária, né? Então, na verdade, elementos estão articulados, né? Enfim, isso. Deu uma estradona aí, uma salada. Valeu, Alessandro. Importante. Camarada Rui, está inscrito? Fique à vontade, Rui. Ok. Eu tenho duas questões. Seguindo na linha do que o Jean falou sobre a incapacidade da esquerda em conseguir criar o partido, eu creio que isso se deve, em parte, à esquerda no Brasil estar composta de várias correntes que fazem parte
de várias internacionais. São correntes internacionais que, justamente pelo gigantismo do país, fazem parte da luta política no Brasil e que não conseguem se articular entre si para criar um partido, porque cada uma precisa obedecer à linha política da sua internacional. Creio que, então, eles não conseguem nem mesmo criar atuação conjunta, criar uma atuação conjunta, nem as frentes de batalha conjuntas para isso faz parte da minha tese, a incompetência relativa. Depois eu posso disponibilizar para quem quiser. Uma segunda ideia que eu tenho é que num processo ideal essa relação entre Estado e o partido deveria se dar de forma um pouco mais fluida. Eu creio que o partido, uma vez tendo conquistado o poder, ele deveria passar o poder progressivamente para organismos da classe e não exercer o poder diretamente. Então, ele deveria, uma vez conquistado o poder, liderar um organismo de poder, e esse organismo de poder é que ele deveria exercer o poder. O partido deve liderar este organismo, ou seja, isso evitaria justamente essa burocratização. O partido, então, precisa se capacitar a liderar a revolução em cada organismo, em cada região, em cada frente de luta. E isso é outra frente de discussão. O partido só vai chegar ao poder na liderança de um organismo de poder. E deve, então, é o organismo de poder que deve conquistar o poder, e não o partido. Creio que vocês como conseguiram me entender, né? Obrigado. Valeu, Rui. Gisele? Então, eu acho que tem duas questões aí. Eu acho que primeiro dialogar aí com o Fernando, que eu acho que ele coloca uma questão boa, importante, que é qual o mecanismo de controle que a gente tem da questão da burocratização para além da questão da democracia interna. Né? Eu acho que a discussão sobre o controle dos dirigentes é uma discussão muito importante, muito importante. Era importante no tempo do Trotsky, é importante nesse tempo agora. Porque qual é a questão? Dentro dos partidos, há um mecanismo de esvaziamento teórico da militância que não é ingênuo. Não é ingênuo. Há um mecanismo de esvaziar o debate teórico, de dar formação teórica sólida para os militantes, e com isso você deixa os instrumentos, inclusive de combate às camarilhas que vão se construindo, sem você destrói esses mecanismos por dentro, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. Qual é a forma que os partidos têm feito para que não se questione seus dirigentes? A primeira coisa é o esvazio os militantes do instrumento teórico político. Essa é a primeira questão. Você pega uma militância, sei lá, o cara tem 20 anos de militância. Teoricamente, é como se ele estivesse no ABC do marxismo. E eu não estou falando isso de maneira como o marxismo fosse, nossa, quanto mais livro do Marx eu devorar, melhor. Não se trata disso. Mas se trata de compreender que sem teoria revolucionária não há partido revolucionário e não há revolução. Né? Não há direção revolucionária, não há tomada do poder. E o mecanismo que as direções têm feito é de esvaziamento teórico. Por quê? Porque uma das coisas que o próprio Lenin dizia é que a primeira função de um militante revolucionário é controlar seus dirigentes. É de ter controle sobre seus dirigentes. E não há mais controle sobre os dirigentes. O dirigente formula uma linha política, você aplica sem questionamento nenhum. Vou dar exemplo, camaradas, assim, independentemente de quais posições cada um de nós possa ter tido no segundo turno, tá? Das eleições. Mas chegava ao nível da aberração a defesa, por exemplo, do voto no Lula, entendeu?
era um malabarismo teórico que você falava assim, meu Deus, onde é que eu tô? Tô chamando até Deus nessa situação, né? Tipo assim, o que significa isso? O que significa isso? Um esvaziamento teórico, uma direção burocrática que elabora e manda os militantes defenderem. É isso, efetivamente, que significa. Então, eu acho que parte dessa questão da burocratização tem a ver também com o controle que você tem sobre os dirigentes. Esses dirigentes, na maioria das vezes, são dirigentes que estão no aparato partidário há muitos anos, liberado há muitos anos, são figuras carimbadas já dentro desses aparatos, que têm relação umbilical com o Estado, seja por meio da máquina sindical, seja por meio da máquina partidária, que diretamente responde a esse Estado e, portanto, tem uma relação muito forte, que leva a isso. Então, de maneira combinada, uma relação com o Estado, e aí o Estado que a gente está falando é o Estado burguês, não é o Estado operário, é o Estado burguês, e, ao mesmo tempo, esvazia essa militância do ponto de vista da formação teórica e política. Há um desprezo pela formação teórica. E qualquer militante que reivindique a formação teórica, você é academicista, você só está preocupado com a teoria e etc. Isso não é ingênuo. Isso não é ingênuo. Isso é muito bem programado. Isso é uma questão. E a outra questão que eu acho que o Rui coloca, que eu acho que eu tenho muito acordo. Assim. As teses de Abril do Lênin, é muito importante a gente resgatar isso, ele vai dizer todo o poder aos soviets. Ele volta, inclusive, da Finlândia diz, todo o poder aos soviets. Quando há o processo de degeneração e burocratização do Partido Bolchevique, não é que há apenas um esvaziamento das células fabris do partido, também há um esvaziamento político dos soviets. E eu acho que essa é uma discussão importante, de que, efetivamente, não foi a classe operária quem teve as condições de dirigir o Estado operário. Quem tomou o controle, se fundiu como partido-Estado, foi a burocracia, que depois a gente pode chamar de burocracia stalinista na história. Né? Mas a discussão que o Lenin fazia nas teses de Abril era todo o poder aos soviets. Né? Eu acho que e resgatar isso é muito importante, porque está lá em Lenin. Por isso que eu digo que é leviano a maneira como se faz uma associação entre leninismo e stalinismo. Porque o Lenin ele não dizia todo o poder ao partido bolchevique, ele dizia todo o poder aos soviets. É diferente. Né? Então, eu acho que essa discussão de que quem efetivamente deve tomar o poder é a classe operária, isso já estava no Lenin, e isso é muito importante. E é um debate que acho que tem que ser travado aí com setores que acreditam que é o partido quem toma o poder, etc. Não só toma o poder, mas que se funde no próprio Estado. Não temos mais nenhuma inscrição. É que eu não vou ficar repetindo aqui, né? Eu tenho muito acordo com o que vocês falaram agora aí, né? Só esse aspecto, né, da questão do abandono da teoria, né? E porque, pensando hoje, né? Nos dias de hoje, algumas organizações, a burocracia, né, ou a direção burocratizada, enfim, o partido degenerado, enfim, ou em processo de degeneração, enfim, onde há uma burocracia dirigindo o partido, né, uma organização, muitas vezes a gente pode correr um risco, que eu acho que é um erro, de subestimar a inteligência da burocracia, né? Você tem um burocrata por excelência tosco, né? Mas nem todo indivíduo burocrata tosco, né? Ele não representa de conjunto a burocracia, né? No seu oportunismo, a burocracia é bastante inteligente, eu acredito, né? E ela consegue armar a base das organizações exatamente para se preocupar, dizer retoricamente, né? Estamos preocupados com a teoria, né? E aí oferece até cursos, né? Mas que cursos? Que preocupação efetiva é essa, né? É uma coisa, até na efetivação dos cursos, a burocracia, ela se faz, assim, ela transborda a sua existência, né? Porque, por exemplo, quem vai fazer os cursos são os quadros. Depois os quadros, que aprenderem certinho, vão para as suas respectivas bases e reproduzem do jeito que vocês conseguir lá. Para os aspirantes, para os recém-chegados aí, que terminou a aspirância, enfim. Né? Então tem toda uma casta. E aí tem um discurso que tem uma aula aí, que é a formação de quadros, né? Que na realidade é o aspirante da firma, né? A ser coach da firma. Desculpa, eu estou analisando assim, mas mas a coisa é muito mais complexa do que eu estou falando, é claro, né? Ou seja, mas uma ideia, uma metodologia empresarial, né? É a metodologia burocrática.
né, de fazer, ou seja, apresentar resultados, né, e ao passo que você apresenta resultados, você vai subindo, né, e vai galgando os seus pequenos privilégios até, quem sabe, chegar, né, e o problema sério que eu vejo, camaradas, é que isso pega porque é, se essa organização burocratizada ela tá realmente, não é tosca, ela pensa isso, né? Desenha, literalmente. É um processo, não é tão esplêndido, né? Mas, ou seja, a gente precisa, para esse período, fazer com que a militância acredite que estão debatendo os documentos pré-congressuais. Eu falei de pré-congresso ontem, essas coisas aí, eu queria ser rapidinho, né? E aí vem disso no final que a ideia é o centralismo democrático se efetivou, né? Que é uma grande falácia cretina, muito, muito ruim, né? Porque assim, os documentos chegam, né? Os documentos que chegam por um grupo. Claro que você tem lá grupos que não são burocratas, né? Não estou generalizando nesse aspecto assim tão absoluto, que vai fazer os debates, etc. e tal. Mas a própria materialidade da classe trabalhadora, que porventura está nessas organizações, né, não dá conta de fazer o debate teórico, porque não é educada pelo próprio partido, a organização, para fazer isso. Mas é educada para falsear, né? Ou seja, li mais ou menos, não li, mas falo que leu, e isso passa, né? Se elege delegados, vai para o Congresso, e no final das contas, quem participou de alguma instância congressual, né? Instância máxima de deliberação de uma organização que reivindica uma tradição revolucionária, né? A gente vê que você tem um grupo, um núcleo duro, né? Um núcleo duro que já chegou armado, né? E não só chegou armado, como armou toda a base da militância para chegar lá, no mínimo, de boa com as teses colocadas programáticas, que é legítimo colocar as teses programáticas, etc. Então, nós sabemos, né? Mas isso acontece muito, sobretudo em conferências, né? Só para dar um exemplo empírico, assim, né? Conferências eleitorais, né? Ou seja, a base do partido, né? Os trabalhadores que compõem o partido é que vão discutir quem vai ser o nosso tribuno, né? Mas a burocracia já tem o seu tribuno, né? Mas faz todo aquele processo histórico, né, que a gente reivindica, de discussões durante o período da conferência, para poder chegar lá no dia da conferência, né, colocar lá, enfim, os camaradas que se colocaram como tribuno, foram entendidos com qualidades X, Y, Z para fazer essa tarefa, mas no fundo a burocracia já apresenta os seus sindicatos, né? E o pior é que nesse sentido eu não vejo diferença alguma. Tem diferença, né? Porque é pior, mas a princípio não tem diferença alguma do fenômeno burocrático, né, da própria direitona, né, da própria os partidos da burguesia, né, são os caciques, né, e só que agora é pior, né, porque uma organização que se reivindica revolucionária, né, ela está, enfim, trabalhando no princípio de crítica a esse modus operandi, né, e na realidade acaba reproduzindo com um manto putrefo, né, putrecido, né, de um vermelho desbotado, né, e isso passa. E o mais grave, né, que eu vejo é que isso passa para grande parte da militância, evidente, né? Está dentro de um processo, sendo educado pela burocracia, etc, etc. Enfim, né? E eu estou falando isso a partir da minha experiência no PSTU, evidentemente, né? Só para não ficar tão abstrato, mas é evidente que não é essa minha experiência não é uma coisa isolada, né, singular. Eu acho que é um fenômeno muito rico que acontece em várias organizações aí, né? Principalmente nesses partidos de tendência, né? E que reivindicam lá o socialismo, etc., como o PSOL, por exemplo. Né? Gisele? Não, já é só uma questão que eu acho que isso que você coloca, que teve um tempo que eu até dei nome para isso, né? O feudalismo interno. Porque cada dirigente nacional tem um feudo. Então, a regional X é minha, a regional Y é minha, então tinha um feudo responsável, né? Eu sou responsável pelo meu feudinho aqui. Né? E eu acho que essa questão também está no tempo do Trotsky, depois vai se consolidar, evidentemente, que é da cooptação interna, que é muito interessante isso. O processo de cooptação interna dos militantes e dos dirigentes a partir de certos privilégios. Né? Então, no caso do partido bolchevique, você entrava no partido já pensando imediatamente em fazer parte daquela organização que dirigia o Estado efetivamente. Né? Você já entrava com aquela ideia de ser parte do corpo burocrático do Estado. Né? Então, já tinha esse processo de cooptação. Qual que é o nosso processo histórico de cooptação hoje? Então, eu cato um cara, sei lá, na USP, né? Tô falando na USP porque é o supra-sumo. Eu cato o cara lá na USP, transforma o cara em dirigente da juventude, depois o cara vira um dirigente nacional e etc. Ou então, pelo contrário, eu pego um operário que tem uma vida completamente danada, lascada,
tira esse operário de dentro da fábrica, transforma o cara em profissional do partido, aí ganhando um salário acima do operariado com 5, 6 mil reais, e esse cara vira dirigente nacional. Então, as formas de cooptações dentro do partido também são manifestações da burocratização. Eu acho que isso é uma discussão importante. Era no passado uma forma de cooptação. Você entrava no partido porque era o partido efetivamente quem dirigia o Estado soviético, e é uma forma de cooptação no tempo histórico. Mas a partir de que perspectiva? De você ser um dirigente nacional que vive quase como um parasita nas custas da militância, seja nas custas políticas dessa militância, porque é ela efetivamente quem está no dia a dia conflitando e etc., e ao mesmo tempo materialmente vive nas custas dessa militância e também por conta do dinheiro que se recebe do aparelho do Estado burguês, né? Então, eu acho que esse mecanismo que a gente está colocando, eu dei o nome de feudalismo interno, que existe um feudalismo interno dentro dessas organizações, ela também manifesta um processo de burocratização, e uma burocratização mais rápida e mais violenta do que foi a soviética, porque a soviética tinha uma questão material colocada de maneira muito clara. Precisou direcionar os quadros para o Estado, e isso deu um problema. Nesse caso, aqui não se trata de direcionar os quadros para o Estado, mas de corresponder ao Estado burguês, né? De você ter uma camarilha que corresponde. E aí você vai cooptando os militantes internamente. É isso que você falou, o mecanismo da empresa. Nossa, se eu fizer direitinho, quem sabe eu subo de cargo. Porque a ideia não é você ser um militante revolucionário, é você ter cargo, né? E aí o supra-sumo é você ser um dirigente nacional e quem sabe participar de uma live, né? Todo mundo vai te aplaudir, aquelas coisas todas que a gente sabe como que acontece. Camarada Juan, tá escrito? Boa vontade, Juan. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Feliz aí pelo nosso segundo dia aí de estudo. Tenho acordo aí com tudo que vem sendo falado, né? Cada um aí pegando algum aspecto, né? Ressaltando. Eu só queria ressaltar duas coisas, né? Primeiro, essa discussão de a composição social do partido é um debate que sempre pega, né? Principalmente congressos, né? Há uma reclamação, né? Os partidos, atualmente, eles cada vez têm menos operários. Aí tem também a questão da transformação do mundo do trabalho, enfim. Mas o problema da composição do partido é um problema muito latente, né? Inclusive, eu acho que entre a gente, eu falei ontem, né, eu sou militante do PSTU, na regional São Carlos. A gente não tem um operário na nossa regional. Agora, isso implica a gente não ter, ou não poder apresentar uma política revolucionária na cidade, né, um panfleto revolucionário, com um aspecto ou outro. Então, essa é a primeira coisa, né? Como que estão nossas organizações hoje, né, ditas revolucionárias, nessa questão de composição social com o operário mesmo, que está ali no chão da fábrica, não aquele que virou sindicalista, que foi liberado, que não pisa mais não trabalha mais a mesma carga horária, a mesma função que outro operário, né? Senão que já uma pessoa liberada, né? Um ex-operário. E o segundo ponto seria a questão da burocracia, né? E se a gente for ver, o que eu penso? Essa burocracia que vai se gestando nos partidos, eles passam a atuar como uma fração permanente, né? Porque como foi falado aqui pelo Jean, acho que pela Gisele, já está tudo pronto, né? Então, quando você vai chegar no instalo do estudo ou do congresso, algum seminário, conferência, já está tudo montadinho, né? Pode abrir um que outro ponto de debate, você mudar um pouquinho as coisas, mas 80% das coisas, 90% das coisas já está tudo pronto, né? Então, seriam essas duas coisas, né, que eu queria colocar, tanto a composição social das nossas organizações, né, e a questão dessa burocracia, né, porque tendo a ver isso, né, uma fração permanente, né, e que controla o partido, né? É isso, gente. Tem ninguém inscrito? Eu acho perfeito, Juan. O camarada vai no ponto central, né? Que é a existência da fração permanente, né? Para garantir que não exista uma outra fração, né? Supostamente, né? Fração no sentido... É que a gente vem de uma tradição, a princípio, né, Juan, que faz uma distinção muito grande entre tendência, fração, etc e tal, né?
Enfim, fração no sentido que o Trotsky está colocando aqui no texto, né? É uma fração permanente, né? Isso é um desafio muito grande, né? Enfim. Eu acho que tem uma coisa que é importante, assim, que eu falo, que eu acho muito importante, que eu fiquei surpresa quando eu vim morar em Manaus. Manaus é o segundo polo operário do Brasil. A Zona Franca aqui, se for juntar toda a Zona Franca, dá quase 500 mil operários. Assim, um negócio gigantesco, construído no meio da selva. E não tem nenhum partido aqui com trabalho operário. É impressionante. Os operários morreram na pandemia, assim, feito gado mesmo, literalmente, e ninguém se preocupou em entregar um panfleto na porta da fábrica, né? E essa questão é muito importante, porque apesar das modificações no mundo do trabalho, é o trabalho produtivo quem continua com a sua centralidade. A gente só consegue fazer essa reunião via Google Meet porque tem operário fazendo a montagem do notebook. A gente só consegue fazer uma transmissão online porque tem operário na China produzindo semicondutores, né, ou nos Estados Unidos, etc. Ou seja, a centralidade do trabalho está colocada. Então, acho que essa é uma coisa que cai por terra, o porquê que efetivamente não se coloca operários dentro da fábrica. Perdão, operários dentro do partido. A outra questão é que não é só colocar operários dentro do partido, porque você pode até ter uma maioria operária dentro do partido. Se você não transforma esse operário em operário revolucionário, ele é apenas um peso para levantar a mão na hora do congresso burocratizado, né? Não adianta você dirigir um sindicato operário e colocar o operário para dentro, se você não dá formação e instrumento para esse operário efetivamente se transformar em revolucionário, porque ele vai continuar com a consciência média da classe trabalhadora, quando na verdade o partido é a vanguarda da classe, é aquilo que tem de mais avançado dentro da classe. Então acho que tem essa questão também. Não adianta você captar operário apenas, você precisa captar operário e transformá-lo em revolucionário, que eu acho que é essa que é a questão de fundo. Existem organizações que têm, o PT, por exemplo, eu morei no ABC por quase 5 anos. O PT tem um baita trabalho operário. Não é verdade que o PT não tem trabalho operário. O PT é quem dirige ali as fábricas do ABC. Tem muito operário dentro do PT. Esses operários não têm consciência revolucionária. E a direção do PT nem quer que tenha, porque é um partido burguês. Então, não é uma questão de colocar apenas o operário para dentro. É uma questão de transformar os operários que tem em revolucionários, em coisas que as camarilhas não querem. A outra questão que eu acho que o Juan coloca que é importante é que a burocracia, sim, ela é uma fração permanente, mas não é só que ela é uma fração permanente. Ela é uma fração permanente que entope as veias da organização. Tem um texto do Trotsky, que é um texto muito bom, que é Stalin, o organizador de derrotas. E ele vai fazer toda uma discussão do porquê que a Internacional já não tinha mais condições de permanecer naquela Internacional. Por quê? Porque essa burocracia justamente entupiu as veias de discussão interna. E quando isso está colocado, eu acho que aí, dialogando um pouco com o Jean, por que a gente tem tantos pequenos agrupamentos? Né? Vamos falar assim, por que tem tantos pequenos agrupamentos? Porque as veias foram entupidas das organizações que estão colocadas aí. Porque uma vez que você tem uma organização que está com o direcionamento errado, mas que existe democracia interna, você consegue modificar a política daquela organização, que era o que o Trotsky falava, se luta até o fim para modificar a política dessa organização. Quando os mecanismos democráticos foram todos esvaziados e você só tem a forma democrática, ou seja, você não tem o conteúdo, você tem a forma, que é o Congresso existe todo um mecanismo de suposta discussão interna, etc. Ou seja, a aparência democrática, mas na verdade não tem democracia interna, não há mais possibilidade de mudar a linha daquela organização. E daí que, em meu juízo, é o que faz no Brasil, mas também no mundo, estava acompanhando esse processo mais geral, de surgir pequenas organizações que tentem, de alguma maneira, colocar o centro do debate, que é a construção de um partido revolucionário com o princípio do centralismo democrático. E aí é isso, não é só centralismo, é também democracia. Então, eu acho que tem esses mecanismos aí que a gente tem que pensar. Até que ponto essas frações permanentes não entopem efetivamente as vias democráticas ao ponto da própria organização não servir mais para o processo revolucionário? Eu acho que essa discussão é importante. Exato.
Pessoal, não temos mais nenhuma inscrição. Eu tinha levantado a mãozinha aqui, né? Mas é só para, enfim, reafirmar. Então não vou ficar repetindo, não, né? Acho que um dos desafios aí tá colocado gigantesco. Acho que esse retorno constante, permanente retorno, né, aos clássicos dos nossos referenciais históricos revolucionários é muito importante, né? E eu acho que o Trotsky é o grande referencial, não está sozinho, é claro, mas é o grande referencial de resistência a todo esse processo de burocratização que extravasa, né, a história está ligada à história da Rússia e da União Soviética, né, mas está para além daquela materialidade, tanto que a gente está fazendo debate a partir de um texto de 23, estamos aqui, ó, quanto tempo depois, né? E tem um prefácio que ele escreve, um pós-fácio, né? Apresentação que ele escreve depois, quando a oposição de esquerda na Grécia, em Atenas, se interessa em publicar esse panfleto. Ele falou, olha que interessante, passaram-se 10 anos, né, em 33, os camaradas da oposição na Grécia estão querendo colocar, ou seja, se apropriar desse debate que está, como a Gisele falou aqui hoje, é datado no sentido daquele momento. O Trotsky também fala isso lá, ele fala, olha, aquele contexto de 23 é importante, né, resgatar essa história toda, porque sem historicidade a gente consegue entender o processo, né? Então, acho que esse é um movimento gigantesco, e é exatamente um movimento que a burocracia ataca com adagas e metralhadoras e fuzis, né? Observa lá, eu falo do Riazanov, mas não é só Riazanov, né? As pessoas que estavam ligadas ali no Instituto Marx e Engels de Moscou, né? Foram fuzilados, exilados, né? Perseguidos, expulsos, ou seja, expulsos do partido, exilados da União Soviética, e aqueles que não puderam, por um motivo ou outro, ficaram na União Soviética, foram fuzilados, literalmente, né? Riazanov é um exemplo claro disso. Um ataque, as falsificações da história, né? Eu falo brincando, mas isso não é brincadeira, é trágico, né? O Stalin foi o precursor do data show, do Photoshop, né? Ou seja, você tem a falsificação tremenda, grosseira, né? Da história, né? O ataque à história, não como disciplina acadêmica necessariamente, né? Que é importante também, mas essa história que a gente precisa constante, permanentemente estar resgatando, né? Não só para fazer diletantismo, nada disso, mas é exatamente para poder refletir o agora, né? O aqui e o agora, entender o que permanece, né? Os fundamentos que de lá vieram e estão aqui até hoje, né? Eu acho que um dos ataques gigantescos, né? É mais o que a Gisele já falou também, né? Ou seja, a obstrução, né, da formação teórica, a negação da teoria, né? Estufa-se muitas vezes o peito, né? Enche o pulmão de ar para falar assim, eu sou mais da prática, a gente tem que revolucionário da prática. Não entendeu nada falar um trem desse, né? Primeiro, separar a teoria e prática, já não entendeu nada. Estufar o peito para falar que é mais da prática é uma forma grosseira, mas é cotidiana, acho que nessas organizações burocráticas, né? Isso vai educando, né? Do jeito que a burocracia deseja a base de militantes, né? Isso é tremendo. Então, acho que esse seminário é uma pontinha aqui só, né? Mas é um ponto muito importante, eu acho, de retomar, né, com essa pluralidade de camaradas que reivindicam o trotskismo, de outras organizações, e, enfim, cada um com a sua historicidade, aí dando suas contribuições. Hoje, a Gisele, como sempre, né? Quando eu falo brilhante, né? No sentido de que no sentido de uma supernova, tá, camarada Gisele? Porque é rico, né? Não é pedantismo, elogio pedante. É porque, assim, a Gisele vocês conhecem a Gisele, a camarada que acrescenta absolutamente no debate, né? Enfim, inclusive em outros círculos e espaços e tal. Mas é isso, pessoal. Não tem mais ninguém inscrito, né? Eu vou deixar com a Gisele aqui as palavras finais aqui. Se alguém quiser conversar mais alguma coisa, a gente está aí. Amanhã a gente continua, né? Mas fica à vontade, Gisele. Então, camaradas, na verdade é só mais reivindicar a necessidade do seminário, né? Quando o Jean chamou assim, eu falei, Jean, é o dia da minha aula, assim, para chegar estourada, mas a gente vai, porque a gente entende a importância disso, né? E eu acho que todos nós, de alguma maneira, a gente tem alguma deficiência no marxismo. E estudar juntos nos ajuda a superar essas deficiências. Eu acho que esse movimento é fundamental, assim. E acho que o seminário está cumprindo isso. Eu vou tentar, não prometo, vou tentar ver se consigo participar amanhã. Mas eu acho que é fundamental continuar e talvez com outras obras, sabe, Jean? A gente pensar e ver como que a gente consegue contribuir nesse debate, que eu acho que é um debate muito rico. Eu acho que essa discussão hoje é uma discussão muito atual da burocracia. Eu acho que é um mecanismo que tem quebrado camaradas valiosos. É muito fácil hoje você falar, fulano foi para casa, fulano quebrou, foi para casa, não está militando, não está isso, não está aquilo. Mas não se vê aí o que está levando esses camaradas a desistirem da militância, que tem aí um mecanismo de burocratização muito ferrenho, que quebra, que desmoraliza,
principalmente camaradas de base, né? Então, acho que essa discussão é válida, acho que a gente tem que se aprofundar nela, justamente porque ela destruiu aquilo que a classe trabalhadora teve de melhor na sua história, que foi o seu Estado operário, né? Eu acho que o Trotsky falava isso. A gente conseguiu ter um Estado operário, e ele defendeu esse Estado operário, apesar da degeneração até o fim, né? Ele falava da necessidade de uma revolução política enquanto existisse o Estado operário, mas fez a defesa desse Estado. Mas a gente sabe que a burocracia conseguiu destruir, acabar e desmoralizar, inclusive, o socialismo aos olhos da classe trabalhadora mundial, né? Então, a discussão de burocratização não é qualquer coisa. Eu falo que, na verdade, quando a gente discute burocratização, a gente não está discutindo apenas regime interno dos partidos. A gente está discutindo o programa da revolução. E o programa da revolução é um programa de uma revolução que tenha como mecanismo a democracia operária e não a burocratização. Então, acho que esse é um tema valiosíssimo, sim. Eu vou tentar acompanhar nos outros dias, mas eu não sei se eu consigo. Estou tentando meio que fazer um malabarismo aí, porque eu estou no final de semestre, então tá bastante cansativo, né? Mas, assim, enfim, a Rebeca ficou acompanhando do meu lado aqui, tá concordando com tudo e falando outras coisas também. Mas, enfim, camaradas, muito obrigada pela paciência em me ouvir também, assim, obrigada mesmo. Foi muito bom debater com vocês. É isso aí, Gi. Obrigado. A gente que agradece, camarada. É importante. Amanhã a gente continua com o camarada Carlos Prado, né? O Carlos estava aqui, teve que sair também rapidinho. Vai falar sobre grupamentos e frações, né? Capítulo 3 aí, texto 3 desse livro aí. Beleza, camaradas? Então é isso. Bom descanso para todo mundo aí e até amanhã. Valeu, Um abraço, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço para a Rebeca aí. Tchau, tchau.